Muito bem, observa comigo. As normas de concordância verbal e nominal estão inteiramente respeitadas em... letra A. Vamos analisar letra a letra. Letra A. A vontade maior de governantes autoritários se opõe. Sublinhei o opõe. O que ocorre com o verbo por ou derivados do verbo por? Em relação a singular e plural, quando eu falo ele põe ou eles põem, a pronúncia é a mesma, mas a escrita não. Então, quando eu pegar um derivado do verbo por, eu vou conjugar como verbo por. Portanto, observa comigo como que vai ficar o ele e como que ficará a pessoa eles. Ele põe, tá aqui, ele põe. No plural, eles põem, tá aqui, eles põem. Então, ele põe e eles põem. Portanto, a vontade maior de governantes autoritários se opõe. Vontade se opõe. Não tem M. É singular. É a vontade. Então, não tem aquele M. É singular. Continua. Ao sistema democrático de governar, baseado no respeito à voz dos cidadãos e na aplicação da justiça. Perfeito. Então, errada a concordância verbal. Errada, não havia o M. Eu sei que o som é o mesmo, mas é importante aqui. Qualquer verbo derivado de por é igual ao por. Depois, Brasil. Não é permitido alterações. Bom, olha aqui. Se eu perguntar que é que não é permitido alterações, então não são permitidas alterações. Não são permitidas alterações nas regras de um jogo já iniciado, inclusive na política. Devendo os que, apareceu o os em os que, sempre traduz este os como aqueles. Sempre. Tá? Apareceu os que, traduz na hora aqueles que. Então vem comigo. Devendo aqueles que dele participa. Não. Aqueles os quais dele participam. Aqueles participam. Errada a concordância. Considerar os interesses da maioria dos cidadãos. Então, errada também letra B. Vamos em busca da correta. Letra C. Em um jogo, ainda que tenha importância a integração, observa, que é que tenha importância a integração? Concordância perfeita. De todos os atletas, sobressaem os talentos individuais. Que é que sobressai? Os talentos individuais. Concordância perfeita. Que podem, talentos, olha comigo, talentos individuais, os quais podem. Talentos individuais, os quais podem. O sujeito é o quê? Que representa talentos individuais. Correta concordância. Definir o resultado final da partida. Pode marcar, com certeza, é a letra C de Canadá a nossa resposta. Bem, depois, Dinamarca, vem comigo. Em toda prática esportiva, assim como na política, torna-se necessário os esforços. Olha só, torna-se necessário os esforços. Se eu perguntar que é que se torna necessário, a resposta é os esforços. Então, tornam-se necessários. Tornam-se necessários os esforços. Portanto, errada a Dinamarca. Tornam-se necessários os esforços de todos os envolvidos para que sempre se alcance os objetivos. Olha aqui. Se alcance os objetivos. Apareceu aquele se junto ao verbo. A pergunta para o sujeito é: que se mais verbo. Que se mais verbo. Então, se eu perguntar que é que se alcance os objetivos, então é alcancem os objetivos. Errada. E por fim, vamos a Equador. A variada gama de interesses de povos e nações devem,
A variada gama. A gama deve, não é devem, tá? Ser considerada, né? Deve ser considerada na ocasião de se firmar os acordos. Vem aqui. De se firmar os acordos. Se eu perguntar, que é que vai se firmar? Resposta, os acordos diplomáticos. Então não é firmar, tá errado. É firmarem, de se firmarem os acordos. Tudo bem? Errada, Equador também. Portanto, o gabarito realmente é Canadá. Finalizamos por aqui a correção desta questão.